Olá, pessoal. Vamos levar a efeito mais uma aula hoje, né? Antes de eu começar a aula, eu quero pedir uma desculpa, né? E dar um aviso, né? É que eu encontrei aí no YouTube um outro curso de um outro amigo, aí, de outro colega, né? Colegas, que ele tem o mesmo nome do nosso curso, Aprendendo Eletrônica. E eu não sei se ele veio antes ou depois de mim. Então, para evitar confusão, eu vou mudar o nome do curso, tá? Era Aprendendo Eletrônica. Esse aqui vai ser o único que vem sob o nome Aprendendo Eletrônica, o último. A partir de hoje, o próximo, né? Vai vir como você procura lá, eletrônica simplesmente, eletrônica, tá? Aí embaixo tem curso base de eletrônica, teórica, tal, né? Vídeo tal, né? Meu nome, @Augusto. Você entendeu? Não vai ser mais Aprendendo Eletrônica, vai ser eletrônica. Vou mudar o nome do curso. E eu peço desculpa aí para os amigos, viu? Que eu não sabia, viu? Eu fui procurar lá, eu fui ver o meu canal lá. O canal não, eu fui ver, eu estou procurando onde estava e encontrei esse curso também, Aprender Eletrônica. Entendeu? Então, vou mudar, tá bom? Se você me perdoe isso aí, não foi de propósito, tá bom? Não sabia. E é o seguinte, para vocês acharem meus vídeos, não procurem mais Aprender Eletrônica ou Eletrônica, botando vídeo, assim, né? Essas coisas, essa parafernália toda. Você põe simplesmente Augusto Costa dos Santos. Você vai lá no meu canal, porque eu me lembrei que tem um canal, né, onde eu publico as minhas coisas. E vou publicar lá, né? E eu não vou publicar agora outra coisa, você vai achar facilmente, porque vai ser o último, né, dessa ponta daqui. Então, embaixo do outro. Então, lá você já está o 0, o 1 e o 2, né? Agora vai o 3, depois vai o resto, tá bom? Então, basta somente botar Augusto Costa Silva, vai certinho no meu canal. Aí você vê lá, procura lá o seu vídeo, que você quer assistir, tá bom? Então é isso, esse aviso, tá? E mais uma vez, desculpa, tá, pro pessoal aí, tá? É isso aí. E é eletrônica, tá bom? É eletrônica. Bem, pessoal, então vamos lá, né? Nossa aula de hoje. Bom, é o seguinte, pessoal. Olha, nós vamos ver hoje, viu? Uma estrela aqui para o próximo curso, resistor, também. Resistor, não sei se você já ouviu falar nesse nome, resistor, né? É muito usado os equipamentos eletrônicos, quase todos eles têm resistor. E eu vou falar sobre o resistor, né? Então, o resistor, ele nada mais é que um limitador de corrente, né? Ou seja, uma corrente passa por um circuito, né? E ele limita essa corrente, diminui a corrente que passa, né? Por exemplo, você tem aqui essa pilha aqui, né? Isso aqui é uma pilha. Aí você tem um fio condutor que liga aqui direto, em curto-circuito. E você põe um amperímetro aqui, tá bom? O amperímetro aí de baixa resistência, tem uma resistência muito pequena. Então acontece, o que acontece? Ele mede aqui a corrente que passa, é um curto-circuito. Ela circula direto aí, tá bom? Se você inserir um resistor no circuito, o que é que o resistor faz? Você põe um perímetro, você vai ver que essa corrente aqui diminui aqui. Por quê? Porque o resistor faz diminuir a corrente. Entendeu? Das funções do resistor é essa. Resistor vem da palavra resistir. Resistor, resistir a quem? A corrente que passa. Né? Ele impede que a corrente diminua, ele impede, faz resistência. E ela passa, né? Mas passa, diminui, você entendeu? Então, como é que ele consegue fazer isso? Olha, repare bem, eu tenho aqui um fio, esse fio aqui é uma secção do fio, esse fio aqui é grosso, né? E aqui eu tenho um fio mais fino.
E digamos que agora eu vou trocar o fio por cano, tá bom? Por cano. Eu vou pôr um cano aqui, cano que leva água, né? Aqui um cano, e aqui eu ponho umas coisas dentro do cano, assim, pendurado aqui não aparecia, mas pendurado aqui, por exemplo, umas pedrinhas assim, umas bolinhas, né? E aqui nesse menor, a mesma coisa, uma bolinha menor, tudo pendurado aqui, mais arte assim, na parte interna, né? Agora eu faço um fluxo de água aqui, e a outra aqui. Onde é que você acha que vai ter mais resistência ao fluxo de água? É aqui nesse aqui. Por quê? Porque ele é mais fino. A água vai passar com mais dificuldade. E aqui que é grosso, a água passa mais rápido, mais facilmente. Por exemplo, quando você tem uma torneira que você abre ela todinha, né? Você abre a válvula todinha, ela passa mais, né? E quando você fecha, ela diminui o fluxo. Por quê? Porque diminui a fechadura da válvula, passa menos água. É exatamente isso que o resistor faz. Só que aqui está na água. O resistor faz com a eletricidade. Tá bom? E tem a ver com a grossura do fio, porque você vê que um fio mais grosso, ele deixa passar mais eletricidade, né? E o mais fino, se for muito fino, ele bloqueia. Bloqueia não, ele corta a parte da eletricidade. Mas essa eletricidade que ele corta não desaparece. Ela é transformada pelo efeito Joule, né? Efeito Joule, em calor, né? Em calor. Aqui na água não acontece nada, mas a não ser muito pouco, né? Não dá para, não é sensível. Também quando a água passa, ela gera calor, mas é muito pouco, não dá nem para. Né? Né? Mas aqui na eletricidade faz, ela esquenta. Né? É tanto que o resistor, se passar muita corrente por ele, esquenta, tem até a potência do resistor para a estrutura dele para aguentar calor que passa por ele. Né? É a potência nominal que chamam, né? Que tem antecipativa e a nominal. A antecipativa é o que ele faz pelas leis. E a nominal depende do corpo da parede, da estrutura, da construção, para aguentar aquele calor. Tá? Então, aqui. Então, agora eu tenho esse aqui, dois condutores. Né? Agora eu pego esse condutor aqui e faço isso aqui, ó. Eu cano d'água, eu faço esse cano assim, condutor d'água assim. E outro faço bem fininho aqui. Tá? Onde é que você acha que a água passa com mais facilidade? É aqui nesse, né? É semelhante a esse, só que aqui é redondo, aqui é quadrado. A reta secção dele é quadrada. E esse aqui é mais fino, achatado. Como esse aqui é mais fino, esse aqui é achatado. Também passa dificuldade de água. E um condutor elétrico aqui vai ter mais dificuldade para passar do que aqui. Se a corrente for muito alta, ele vai ter essa dificuldade. Agora, você vai bem, se eu pegar esse condutor aqui e esticar para cá, olha, eu estiquei para cá, aí facilitou mais, né? Porque tem mais parte para ele passar. Então, aqui, né, facilitou mais, tá bom? Agora você guarda isso aí. Agora vamos lá para o resistor, para a função do resistor. Isso aqui é um resistor, esse resistor aqui, a maioria, na minha época, quando eu vi resistor, né, muito tempo atrás, 50 anos atrás, eles eram desse tamanho. A maioria. Tinha grande, tinha menor. Mas a gente vê mais comumente no circuito elétrico, eletrônico, eles desse tamanho. Né? Era o resistor de meio watt. Né? Meio watt. Tinha um de 1/4, um de 1 e de 2. Né? E tinha até os grandão de fonte de alimentação. Né? A gente vê em equipamento antigo, né? No tempo da válvula eletrônica, há muito tempo, né? Eu era rapaz, novinho ainda, né? Você entendeu? Então, isso aqui. Agora, repare bem. Você está vendo isso aqui achatado aqui, né? Então, aqui, você tem um resistor. Então, aqui, no resistor, nós temos aqui o corpo dele, né? Essa parte aqui é é uma estrutura que pode ser uma cerâmica, né? Cerâmica ou porcelana. Tá? Material isolante, cerâmica ou porcelana. Essa parte aqui a parte do onde pega os terminais, né? Isso aqui se chama, comumente, assim, na gíria, se chama chumbo. E aqui são os líderes, né? Os terminais e os líderes. E isso aqui que você está vendo é um enrolamento aqui, tá? Só que isso aqui é uma fita, não é? Você está vendo que é uma fita, não é? É uma fita. Nós vamos ver, já que essa fita pode de carbono, níquel cromo ou fio enrolado. Tá? Fio de níquel cromo enrolado. Ele pode ser em fita ou enrolado, fio como esse aqui. Esse aqui enrolado. Agora, repare bem, essa fita aqui que ele enrola aí,
Se ela for de carvão, como esse aqui, de carvão é preto, né? Carvão é preto, mas é carvão mineral, tá? Carvão é carvão mineral. Se for de carvão, essa fita aqui enrolada chama-se filme, porque ela é bem fininha, ela está depositada aí, né? Na superfície da porcelana, da cerâmica. Você está entendendo? Agora, a resistência do resistor, a resistência desse material aqui, isso aqui é a resistência, material resistivo. Ou seja, que confere a resistência ao resistor. Tá bom? Essa resistência aqui, deixa eu falar logo, essa resistência é medida em ohm, é a unidade de resistência. E o símbolo da letra é essa aqui, o ômega, que é uma letra grega. Ômega, tá? Tem aqui o alfa, ômega, beta, né? Pois escolheram o ômega, né? O ômega, aliás, né? É ômega. E a unidade ohm, esse ohm aí foi um cientista alemão, um físico alemão, que fez a famosa lei de Ohm, que é a relação da resistência com a tensão e a corrente, né? Isso aí é história, né? Isso aí não interessa, mas a gente dá uma culturazinha aqui, né? Você entendeu? Então essa fita aqui é chamada de filme. Por quê? Porque ela é bem fininha, enrolada. Você entendeu? E por ela ser fininha assim, você, controlando a grossura e a largura dela, nós controlamos a resistência do resistor. É isso que é feito na indústria quando um projetista projeta um resistor. Eu quero um resistor de tantos ohms, né? Ou de tantos mil ohms, né? Aí 1000 ohms é quilo ohm, ou de tantos milhões de ohms é mega ohm, megohm, mega ohm, megohm. Entendeu? Então, isso é feito pelo projetista de componente eletrônico, né, que está projetando um resistor, e aí a fábrica, a indústria fabrica, né? Ela põe o filme, depois uma máquina, ele corta, faz a cortagem aqui, ele vai cortando, né? Tem um tipo de resistor que é cortado a laser, né? Aquilo lá sai industrialmente, fabricado industrialmente, é a indústria de eletrônica. É a indústria eletrônica, tá bom? Então, eles produzem aqui o resistor, ok? Então, esse resistor aqui, o filme dele pode ser carvão, como eu falei, como esse aqui, né? Que sabendo que o pretinho está na cara, né? Pode ser de níquel cromo. O níquel cromo é um metal também, né? Ele enrolado aí. O de níquel cromo ele é mais estável que o de carvão. O carvão varia muito, né? Você põe uma resistência de carvão, se houver se esquentar, ele muda de frequência, de resistência. Já o níquel cromo é mais estável, né? Ele está. Então, em circuitos que precisam de maior precisão, se usa o níquel cromo. E o fio aqui, quando a potência é muito grande, que vai haver muita dissipação de calor, se costuma usar uma base e enrola o fio, né? Inclusive, quando é muito, põe até um dissipador de calor, né? Que é para dissipar, jogar o ar para o ambiente, o calor para o ambiente e resfriar. O resistor, que é perigoso para as peças, para ele e para as peças que estão do lado dele, né? A extinção do transistor, qualquer peça sensível ao calor, ele pode estragar no circuito eletrônico, tá bom? Tá bom? Então, o MSD é um tipo de resistor microscópico. Ele é usado em equipamento eletrônico miniaturizado. Por exemplo, o celular. O celular trabalha com MSD. Tá? Ele é posto em cima do chassi soldado. Chassi não. Eu estou lá, né, 50 anos atrás, não é chassi, é a placa. O chassi usava 50 anos atrás, é placa. Tá bom? Então, isso aqui. Agora vocês entenderam isso aqui, né? Aqui. Agora eu vou falar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui, quando era rapaz, mocinho, né? Quando eu fiz o curso de eletrônica, porque eu perguntava muito pro meu pai, né? Os técnicos lá em casa iam para cima, eles ficavam chateados, não me respondiam, me achavam um menino chato. E eu ia para o meu pai, né? Ia perguntar para ele, né, as coisas que ele sabia. O meu pai, ele era professor de desenho geométrico no colégio, né? Ele tinha um colégio de lecionado de desenho geométrico e ele não sabia, né? Ele não sabia, ele não entendia de eletrônica. Ele sabia um pouco de eletricidade, tinha livro de eletricidade que eu vi na estante dele, mas eletrônica mesmo não sabia. E ele mandou buscar um curso para mim, né, à distância, e eu fiz, com 12 anos. Aí me formei com 13. E eu tinha um laboratório em cima da garagem dele, que ficava. Tinha minha casa, tinha uma outra casa, e aqui tinha uma entrada de uma vila. E meu pai comprou os fundos da casa da frente e fez lá a garagem dele para entrar pelos fundos da nossa casa. Né? Isso há muito tempo atrás, uns 50, uns 55 anos atrás. Ele é falecido.
Aí entrava, né? E em cima era a minha laboratório oficina, onde eu fazia minhas montagens, atividade eletrônica e fazia minhas experiências. E eu, certa vez, peguei uma fonte de autorama, né? Que o autorama, quando era menino, ele acabou. E eu já estava rapaz em pegar a fonte, que ficou ainda boa, e peguei um fio de cobre, que eu comprei um rolo de fio de cobre, né? Na loja de eletricidade, liguei de um lado para o outro da fonte. E quando eu liguei, ele esquentou e incandesceu. Entendeu? Aquilo ali, pelo efeito de Joule, né? Que ele incandesceu. Tá? Passou um fio ali, esquentou tanto que incandesceu. Então, isso aqui surgiu o princípio da lâmpada elétrica. O Thomas Edison talvez tenha pensado isso, né? Quando ele inventou a lâmpada elétrica. Ele fazendo experiência, ou então de outros inventores que já tinham feito essas experiências, talvez, porque não foi ele que inventou a lâmpada elétrica. Outros já tinham inventado. Ele inventou a lâmpada elétrica comercial, que dava para vender. E para alguém comprar e botar na casa, que demorava um certo tempo, e substituía a iluminação a gás, né? Inclusive teve confusão com a companhia de gás quando ele inventou essa lâmpada, né? Tentaram sabotar o projeto dele, tá bom? Então aqui, ele botou aqui a lâmpada, aqui o terminal, 12, a casa dele foi de carvão, a primeira foi de carvão, filamentos de carvão, pequenos fiozinhos de carvão, né? E aquele, quando passava a corrente, ele esquentava pelo efeito Joule, não. Só que o carvão no ar, ele oxida e quebra. E ele tirou o ar de dentro, porque o que oxida é oxigênio. Ele tirou, fez um vácuo ali, aí nunca mais durou muito tempo, ele vendeu. Aí comecei, ele montou uma fábrica de equipamento, ele montou também o registro, né? Fez tudo, né? Material elétrico em geral, né? Tanto que ele fundou a General Electric, né? Edison General Electric Company, que depois saiu e ficou só General Electric, que é essa que está aí, né? Essa General Electric aí veio lá dele. Tomaram dele, né? Botaram ele para fora e ficaram depois, né? Quando a coisa já estava acabando para ele, né? Entendeu? Então ele talvez tenha feito essa experiência e visto isso e fez a lâmpada elétrica, a comercial. Mas aqui, olha, para isso aqui, para uma lâmpada, foi muito caminho, né? Foi muito caminho. Ele trabalhou para a BUL para iluminar. Parece que não houvesse nenhum contrato sem fazer, na marra. Aí trabalhou para a BUL para cumprir o contrato, conseguiu, mas olha, trabalhou muito, né? Quase que não consegue. Então é isso aqui, tá vendo? Então isso aqui aproveita também o efeito de olho, né? Você está entendendo? Então isso não é bacana isso? Esse princípio aqui né? O efeito de olho ajuda a gente no chuveiro para esquentar água, no ferro de passar roupa, né? Tudo isso. Na lâmpada elétrica, ele é um. Na lâmpada elétrica, quando existe a lâmpada elétrica incandescente para doentes de tungstênio, que veio depois, foi o Langmuir que inventou, fez experiências, né? O Langmuir é outro inventor, mas foi bem depois. E também trabalhou na General Electric. Essa lâmpada consumia muito, né? Era pouco, a maior parte era transformada em calor, só um pouquinho em luz. Hoje nós usamos lâmpada de LED, essa lâmpada aqui do incandescente não se usa mais, né? Só algumas coisinhas. O que se usa é a lâmpada de LED, que é uma lâmpada eletrônica, né? Ela tem um outro princípio, isso é da condução, que é usado nos transistores, é o mesmo princípio. É uma lâmpada eletrônica. E essa aqui do Edison era uma lâmpada elétrica. Você entendeu? E hoje não se usa mais, se usa muito pouco, né? A maioria das invenções do Edison caiu, só tem a bitoneira, que é aquele que roda. Aí você caiu o minógrafo, caiu a lâmpada elétrica, o disco vinil que veio do gramofone. Ainda tem uns aí que saudosos que compram disco vinil, né? Mas não é o disco vinil que inventou, foi o gramofone. Da onde veio o disco vinil, tá bom? Tá aqui. Agora, para encerrar nossa aula aqui, eu quero que vocês mostrar para você entender melhor o resistor. Então, você tem uma pilha aqui, e você tem um fio aqui, um fio grosso. E aqui você faz um estreitamento. Isso aqui é uma peça, é um pedaço de metal, tá? Um fio. Ele estreita, você soldou o fio aqui e aqui. Tá? Ligou e ligou num perímetro, tá bom? E aqui numa outra pilha você ligou o mesmo fio daqui, você ligou, aqui você, olha, repare bem, que aqui o estreitamento ele é maior do que aqui, olha, que é bem fininho, não é? Repare que não sei se dá para ver aí no Facebook, viu? No Google talvez é só dar um zoom. Aqui é maior o estreitamento, olha, aqui a grossura do estreitamento é maior. E aqui é bem fininho, dá para você perceber?
Então, o que é que acontece? Você põe um voltímetro aqui em série, né? Em paralelo e vamos dizer que isso seja o resistor. Está fazendo papel do resistor e aqui também do resistor. E aqui em série, aqui, ó, você põe um perímetro. Ou seja, o voltímetro é a voltagem, a tensão, a diferença de potencial, né? DTP, diferença de potencial. E o amperímetro mede a corrente que passa, né? A quantidade, a corrente é o que corre. Aqui também, tá? Aí você liga isso aqui, quando então você ligou. O que é que você vai observar? E como isso aqui é grosso, cara, ele vai passar muitos elétrons por aí. E vai ficar pouca carga aqui, não é? E aqui, como passa muitos elétrons, o perímetro vai marcar alto. Mas o voltímetro vai mandar baixo, porque as cargas que vão ficar retidas aqui são poucas. Porque a carga fica retida aqui também, viu? Ela passa, mas ela fica retida porque não consegue passar. Então aqui ela vai marcar pouco. Mas nesse aqui, repare bem, aqui o estranhamento é maior. Então vai ficar muita carga vertida aí, não vai? E aqui também, quando ele puxar, a pilha puxar para cá, vai surgir carga negativa aí, porque ela puxa positiva e fica negativa aí. Então, se você pôr um amperímetro aqui, olha, aqui ou um voltímetro, ele vai marcar alto mais do que aqui, porque tem mais carga negativa e positiva um do lado e do outro. Já o amperímetro, repare bem, embora esse fio seja grosso, mas o que vai ditar aqui, quanto vai passar é esse fiozinho aqui. Vai passar pouco aí, tá bom? Aí, passando um pouco aqui, vai marcar uma corrente pequena. É mesmo que você botar uma mangueira numa torneira, mas não abrir a mangueira toda, sai pouca água, né? Mesmo que a mangueira seja grossa. Aqui. Você entendeu? Agora, se eu aumentar a torneira, ele vai aumentar, né? Você entendeu? Então, acontece aqui a mesma coisa. Você entendeu a posição do resistor aí? Como é que ele funciona? Aqui, aumentou a corrente, diminuiu a corrente, aumentou a voltagem. E aqui aumentou a corrente, diminuiu a voltagem, aumentou a corrente. E aqui aumentou a voltagem, aqui diminuiu a voltagem, aumentou a corrente. Aqui aumentou a voltagem, diminuiu a corrente. Foi reverso. Você entendeu isso aí? Nós vamos precisar disso aí quando formos estudar a lei de Ohm, viu? E circuitos, por exemplo, as madres, os nós, análise de circuito, né, elétrico, com resistor, que tem as madres, tem os nós, não precisar disso aí para fazer também a relação entre a lei do Ohm e também de potência, né? Potência igual a corrente. Vamos precisar de saber isso aqui, para você poder entender bem como é que a coisa funciona, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Isso aqui, eu acho que entendeu, né? Agora, rapaz, para encerrar, queria falar para vocês uma coisa interessante aqui. Você sabe que a nossa língua está cheia de termos estrangeiros em inglês, né? Então, todos os países do mundo está. É a língua internacional. Mas eu acho que seria bom se a gente tivesse uma língua internacional que não fosse inglês, não fosse de país nenhum. É para não haver esse privilégio, né? Você não acha? Então existe, você sabe que existe uma língua artificial, existe, que não é de país nenhum, que poderia ser usada como língua internacional. É o Esperanto, né? O Esperanto foi uma língua artificial inventada, né, por uma pessoa aí, de direito, não me interessei, mas não importa, ela foi inventada, existe, né? E poderia ser usada, é artificial, ela foi feita artificialmente. Ela pode ser usada porque não é de país nenhum. Ninguém pode se orgulhar, se gabar, se esnobar os outros porque a língua dele é preferencial. E acabava com essa dominação cultural no mundo, né? Que já está na hora, né? Está na hora de... Todo mundo é igual. Então, que todo mundo seja igual também, não é? Você não acha? Então, o Esperanto. Então, tem esse livro aqui, Esperanto. Olha, isso aqui é Esperanto Semestre. Né? Aqui em Belém tinha uma instituição espírita que tinha ela ministrava curso de Esperanto, mas faz muito tempo, eu era novo, faz muito tempo, ainda era mais novo do que sou hoje, ainda estava na mocidade, né? Eu era mais assim, mas faz muito tempo. E ensinava. Na sua cidade estava estranho o curso de Esperanto, né? E eu acho que seria bom a gente publicar isso para que mais gente estudasse, que a gente fizesse campanha, né? Porque aqui você sabe que o celular é cheio de termos em inglês, né? O mundo todo está assim. Por que a gente não tira essa parafernália e põe a língua do país no país, em conferências internacionais, né? Em reuniões políticas de executivos,
conferências, encontros, se fala inglês no mundo. Quando se vai se fala Esperanto, né? E tira ali inglês ou língua de qualquer outro país, né? Fica todo mundo igual, não é? Então, nós temos, olha, isso aqui é Esperanto Semestre, né? De Francisco Valdomiro Lollins, né? Esse aqui esse foi editado pela União Espírita Brasileira, tá? Mas foi muito tempo, essa edição aqui é a 7ª edição. Ela foi lançada em junho, faz muito tempo mesmo. Eu tinha 20 anos, em 1978. Mas eu não comprei esse livro em 78. Eu comprei muito depois numa livraria que não era nem espírita, era uma livraria de obras especiais, livros especiais, no centro de Belém que eu encontrei. Eu comprei. Mas você pode fazer ser um esperantista, né? E tenhamos esperança que o isso mude. Tá bom, então um abraço para todos, tá? E até a próxima. Tá? E agora já sabe, é eletrônica, tá? Procure a eletrônica. O resto vai lá e o meu nome. Você diz o meu nome, só o meu nome, Augusto Costa do Sul. Você vai no meu canal, aí você encontra lá, tá bom? Então, um abraço a todos aí, tá bom? Aqui é uma tarde, uma boa tarde. O tempo está meio chuvoso, até logo.